Dando sequência, então, ao nosso treinamento, vamos falar um pouco sobre as chaves virgens, que é o insumo principal do nosso chaveiro. Com relação às chaves virgens, temos vários fabricantes no Brasil de chaves virgens. Os principais, então, são a Gold, a Dovale, a Landi, a Jazz, a Silca, a Tools e a JSA, entre outros fabricantes menores. Como fazemos, então, para facilitar o nosso trabalho de chaveiro? Para a gente organizar o painel de chaves, a dica que nós da Ponto Certo e da indústria de máquinas modernas dá para os nossos clientes é o seguinte: a gente utiliza a separação das chaves de acordo com as marcas. Isso vai facilitar no momento da localização da chave correspondente para fazer a cópia. Então, temos o exemplo aqui no painel da primeira fileira com as chaves da Stan, a segunda da Papaiz, a terceira da Pado, quarta da Aga, Arouca, Soprano, Aliança, algumas marcas que têm menos chaves de rodagem, que nem IMAB, HDL, MGM, 3F, Fama, então com as chaves separadas. Por que a gente separa pela marca? Porque se a gente separar na ordem dos códigos, no momento, às vezes, você vai fazer a compra de um fornecedor, por exemplo, da Gold, vai colocar a sequência de códigos da Gold, depois você vai fazer uma compra de outro fornecedor, do Vale, ou da Jazz, ou outro fornecedor, aí os códigos são diferentes. Cada fornecedor de chaves virgens possui um código correspondente. Então, esses códigos são diferentes de acordo com cada fornecedor de chaves virgens. Então, por isso, separamos as chaves por marcas para facilitar a localização da chave no momento de fazer a cópia. Também é interessante, alguns clientes colocam a identificação do código em cima da posição da chave, para no momento que terminar as últimas cópias, você não ficar com esse espaço vazio sem saber qual a chave que deve ser colocada, reposta nesse local. Então, as chaves IALI são as chaves de maior rodagem, são chamadas chaves IALI, são as chaves residenciais de portas e de cadeados, né? Também tem as chaves tetras, que aí a gente dispõe elas juntas. As chaves tetras também são separadas, podem ser separadas por marcas, ou elas têm o formato diferente da cabeça e das lâminas, para você conseguir identificar as chaves quando você precisar fazer a cópia. As chaves automotivas também ela faz, né? Então pode separar uma parte do mostruário para as chaves automotivas, e as chaves Gorge, que são as chaves internas. Vou pegar uma chave, por exemplo, aqui, então é uma chave interna. Essas chaves são chaves prontas. Você compra através do catálogo pela numeração. Então, você vai pedir no seu distribuidor de chaves virgens a chave pela numeração e pela marca. Essa aqui, no caso, é uma número 4 da marca Soprano. É de uma fechadura interna da Soprano, número 4. A Soprano ela tem na 1, 2, 3 e 4. Só tem 4 modelos da Soprano. A Stan tem 6 modelos. A Pado tem 6 modelos também. E assim sucessivamente. Então você vai ter que fazer análise na sua região quais as fechaduras que mais tem venda, as fechaduras internas, né? Então isso também faz parte da pesquisa de campo para a identificação das fechaduras que mais tem saída na sua região, para você conseguir fazer então esse levantamento e aquisição das chaves. Essas chaves internas elas não têm uma rodagem tão grande, então não precisa ter uma quantidade grande de chaves. Você tendo uma ou duas de cada número ali das principais marcas que tem rodagem, que nem na nossa região, na região sul do Brasil, rodam bastante Soprano, Stan e Pado. Então, as marcas principais na nossa região, mas muda de acordo com cada região do Brasil.
Então essas são as chaves Gorge, são as chaves internas, elas já vêm prontas. Temos também, então, que nem eu falei das chaves automotivas, essas são chaves automotivas chamadas chaves plásticas. Então é uma chave sem codificação dos carros, geralmente abaixo do ano 2002, que não tem o chip de codificação, né? Então você vai conseguir fazer a cópia tranquilamente, simplesmente fazendo a cópia e entregando para o cliente sem necessidade de adaptação de chip de codificação da chave. Já para alguns modelos que têm as chaves dentadas aqui, que nem, por exemplo, as chaves da Fiat, essas aqui são Fiats mais novas, que nem essa aqui é da Strada Adventure, são chaves que também já tem, essa aqui no caso tem a parte do telecomando, só que são chaves dentadas que são feitas na copiadora P22 automática. Então essa modelo de chaves que é feito na P22 automática, aí como é que você faz? Você utiliza, se você não estiver fazendo a codificação do chip da chave, você simplesmente pode substituir uma chave que possivelmente esteja com a lâmina quebrada, você vai pegar uma chave nova e substituir a parte do telecomando e do chip da chave antiga quebrada. Então esse procedimento, ele evita com que o cliente tenha que fazer toda uma chave nova, porque ele vai ter o chip que está funcionando na chave antiga, ele vai ter o telecomando que está funcionando na chave antiga, porém ele está com a lâmina quebrada. Muitas vezes acontece quando o cliente utiliza a mesma chave para abertura de porta-mala, das portas, da tampa do tanque de combustível, fazendo com que a chave force demais e acabe quebrando a parte da lâmina. Então esse processo de substituição acaba deixando a chave bem mais barata para o cliente e que tem que fazer essa substituição em vez de fazer toda a cópia nova. Então ele faz só a cópia de uma chave chamada chave gaveta. Essas chaves que possuem o dispenser para colocação do chip são chamadas chaves gavetas. Então ele vai utilizando uma chave gaveta, ele vai conseguir, você chaveiro vai conseguir dar essa opção para o cliente para fazer essa cópia também. Também alguns outros modelos, que nem o Toyota, que nem tem modelos da GM também, tem modelos do Celta, dos carros mais novos também, que são com uma gaveta que é um dispenser para colocação do chip. Tá? Então essas chaves elas custam em torno de R$ 8,50 até R$ 13,50 na média de preços, né? E elas são vendidas em torno de R$ 85 a R$ 95 até R$ 100 o modelo da chave gaveta, dependendo se tiver que fazer a substituição também do telecomando. Ele tem esse custo um pouquinho mais elevado, porque o chaveiro tem que ter um cuidado na remoção do chip da chave antiga e a colocação do chip para essa chave nova, né? Então, por isso que tem esse custo um pouquinho mais elevado para o cliente, essa lucratividade para o chaveiro, mas aí dispensa do cliente ter que fazer toda uma chave nova com a codificação que vai custar a ele de 180 até 400 reais, dependendo do modelo, né? Então, essas são mais algumas alternativas para o cliente conseguir, para o chaveiro conseguir dar de alternativa para os clientes no mercado.